boa noite a todas. É mais um evento profundo de bolsas desse ano. Importantíssimo, como a Mara fala, que é pela ameaça eu terminar o sem. A Mara fala que uma pessoa que ajuda o outro a dar, às vezes ele é melhor até do que aquele que está dando a tzedakah. O nosso pilar da nossa religião é o Hesed, um dos pilares da religião é fazer a bondade, pensar no próximo, olhar para o próximo. Nada melhor do que a gente conseguir aqui expressar para vocês um pouquinho de falar de Hesed. A gente tem dois queridos ex-alunos da escola, já tem inclusive filhos na escola, que é o Tony Shayon e o meu querido aluno também, meu querido ex-aluno, mas é sempre aluno nosso, o Alberto Diwan. Duas pessoas que eu considero um modelo, talvez, do Yavne. Pessoas que são bastante religiosas em casa, famílias que seguem Torah, Mitzvot, que se importam com isso e também fizeram carreira, cada um no seu campo. E Baruch Hashem, hoje são duas pessoas de um sucesso profissional. Além de fixar tempo para estudar Torá, além de poder também fazer o Hesed. Agradeço muito a presença de vocês nos atenderam prontamente. A gente vê o quanto que a nossa Kehillah, no geral, está tão engajada, está tão envolvida, porque mais crianças estudam em escolas judaicas, mais do que o dinheiro que entra, o que a Hashem está vendo aqui, é o shalom, é a paz que está tendo, a união que está tendo entre as escolas. A federação está dirigindo esse fundo de bolsas tão bem feito. Eu não tenho dúvida nenhuma que no Shamayim, a Hashem deve estar muito feliz com a nossa Kehillah. Agradeço a vocês dois que vieram, que estão nos ajudando nessa campanha também. O assunto é Hesed, não é um assunto melhor do que para poder abordar hoje. Com certeza absoluta, o Hafetz Haim sempre fala para a gente que uma pessoa quando faz Hesed, ele está cuidando dos filhos de Hashem, então Hashem também cuida dos seus filhos. Assim como vocês estão preocupados com mais crianças entrem em escolas judaicas, que Hashem abençoe vossos filhos, que vocês tenham muito nachat em casa, que Hashem esteja presente sempre na vida de vocês, e tudo que vocês fizerem, tenha muito atzlachá, que essa brachá se estenda a todos vocês. Shana Tová Umetuká. Muito obrigado pela atenção a todos. Mas obrigado, Rabino. Bom, obrigado a todo mundo aí pela presença. Queria agradecer o Rabino pelo convite, a escola também pelo convite. É um prazer voltar aqui para as nossas origens e poder tentar passar uma mensagem aí nesse meio tão importante que a gente está. Bom, a ideia foi fazer um shiur um pouco mais dinâmico, um pouco diferente, sem muitos conceitos difíceis. Sei que já está um pouco tarde, as pessoas já estão cansadas, então quis trazer alguns conceitos, algumas histórias e coisas que a gente possa colocar na prática depois aí também com a parte do resto. A gente já está agora na metade do mês de Elul. Sempre que chega o mês de Elul, a gente começa a procurar alguma coisa para melhorar no ano. A gente vai para os rabinos, rabino, o que eu melhorei esse ano? Eu já melhorei isso ano passado, e agora o que eu faço? Parece que já não tem mais nada para melhorar. E muitas vezes, quando a gente percebe, a gente vê que já está quase em Rosh Hashanah e a gente ainda não conseguiu escolher nada para melhorar. Então, eu queria tentar pegar esse shiur, a gente já está aí um pouco mais da metade de Elul, mas tentar unir o mês de Elul aí para ver se a gente consegue agarrar alguma coisa desse shiur para a gente melhorar aí esse ano. Como o shiur foi dedicado em prol do fundo de bolsas, quando a gente estava pensando em qual tema fazer, o Beto sugeriu a gente falar de Hesed, obviamente, que faz muito sentido, mas eu não queria deixar de linkar com o mês de Elul, que é o mês que a gente está, que é o mês que as pessoas estão com uma ligação mais forte com Hashem. Então, eu fui tentar buscar um paralelo, tentar montar alguma coisa que eu conseguisse criar uma conexão entre o Elul com o Hesed, não somente em ajudar porque é Elul, mas tentar buscar alguma coisa mais na essência desse meio. Eu estava ouvindo um dia um shiur do Rav Shlomo Farhi, que é o rabino da Beit Yaakov de Manhattan, e ele falou várias coisas que eu realmente me impressionei muito e que eu queria compartilhar com vocês. Bom, inicialmente queria pedir que as pessoas imaginassem elas saindo da portaria da casa, abrindo um portão com aquela segurança, o segundo, e quando a pessoa chega na rua, ela vê um leão, mas aqueles leões, aqueles grandes, com juba grande, os dentes, salivando, o leão começa a rugir na frente de vocês, né? Com certeza a pessoa vai ficar tremendo, a pessoa vai derreter na hora lá, procurar um lugar para se esconder e fugir. Mas se a gente pega esse mesmo leão e a gente vai no zoológico de São Paulo, leva os nossos filhos e a gente começa a assistir esse mesmo leão dentro do zoológico, brincando, rugindo, nervoso, a gente está lá comendo uma pipoca, super tranquilo,
Isso, na verdade, é um entretenimento. Então, a pergunta é qual que é a grande diferença que a gente tem no caso de ver o leão na nossa frente ou ver o leão no zoológico. A princípio, a gente é a mesma pessoa, o leão é o mesmo, a situação é muito parecida. Então, nessa situação, a única diferença que tem é a jaula que o leão está, ou a corda que ele está preso, ou o vidro separando o leão da gente. Então, quando a gente está na rua, que o leão a qualquer momento pode pular em cima da gente, está muito próximo, a gente está tremendo. Quando a gente está no zoológico, a gente tem esse distanciamento, a gente está tranquilo indo no entretenimento. Então tudo depende se tem alguma coisa distanciando entre a gente e o leão. A gente sabe que o mês de Elul é um mês que os separadim fazem slichot já desde o início de Elul, os ashkenazim tocam shofar, quase ao mesmo tempo, né, mas tudo bem. E está escrito sobre o shofar, Ariei Shag Miloirá. Está escrito que quando o leão rugir, quem não vai ter medo. Então, quando chega o mês de Elul e a gente começa a ouvir a voz do shofar, a gente começa a ouvir os cânticos de Slichot, a gente já começa a sentir alguma coisa, né, dentro da gente. As crianças já chegam cantando a dona Selichot em casa, a gente já sabe que está se aproximando do Rosh Hashanah, a gente já começa a sentir aquele medo de Rosh Hashanah, sentir que a gente precisa começar a melhorar e fazer um pouquinho mais de mitzvot. E uma pessoa que não sente isso, uma pessoa que ela vai para a sinagoga só para cantar mais uma música, ou que ouve o toque de shofar como se fosse uma trompeta, alguma coisa assim, com certeza tem alguma coisa bloqueando entre ela e a Hashem, entre ela e a essência que a gente precisa ter no mês de Elul. Tem alguma coisa distanciando entre ela e a Hashem. Então, no mês de Elul, a Hashem traz um mês, né? A gente tem tudo que os Rachamim decretaram para a gente fazer nesse mês. É um mês que a gente tem que tentar chegar mais perto de Hashem. A gente tem que tentar quebrar essas barreiras, a gente tem que tentar trazer essas cantorias, esse toque do shofar, perceber o quão conectado a gente está com Hashem e tentar trazer essa conexão. Então, o mês de Elul é um mês para quebrar essas barreiras entre o homem e Hashem. O conceito é muito legal, mas como a gente consegue fazer isso, né? A princípio, vamos fazer mais então, mas como? Como a gente consegue pôr isso na prática? Uma ideia muito interessante que o Tzfat Emet fala, se a gente conseguir compartilhar agora o primeiro slide, eu coloquei o Passuca aí para vocês poderem acompanhar também. Vamos ver se aparece. Foi. Então, no Perekuf de Tehillim, tá, que é o Mizmor Letudá, que também é uma filá que a gente faz todos os dias de manhã antes de Hashem, a gente tem o Mizmor Letudá e Revot. Então, o Mizmor Letudá é uma reza que tem um foco em agradecimento para Hashem. E tem o terceiro passuco desse Tehillim, que é o Perekuf, Pereksem. Ele fala: Deu que Hashem hu Elokim, hu astanu, velo anachnu, amor vetzon maritu. Então saiba que o Senhor, Ele é Deus, foi Ele quem nos fez, e nós somos seus, sua nação e o rebanho de seu pasto. Aí uma coisa muito impressionante aqui no Passuco, que eu nunca tinha percebido, eu adoro quando a gente pega alguma coisa que a gente fala ela todos os dias, só que a gente aprende uma coisa nova dela, a gente nem percebe, né? Eu leio isso todo dia de manhã e nunca tinha percebido. Eu peguei primeiro um Tehillim e eu fui ver que estava escrito, o primeiro Mesidur, eu fui ver que estava escrito Ruassano, Velo Anafno, estava escrito Lamed Vav, que significa ir para ele, que nem a tradução aqui, nós somos seus, nós somos de Hashem. Que significa que Hashem criou a gente e nós somos dele, ou seja, a gente tem que fazer mitzvot, a gente tem que cumprir as ordens de Hashem, temos que fazer Kiddush Hashem nesse mundo, por quê? Porque Hashem que criou a gente. Só que se a gente pegar a forma original desse Passuco, que é o jeito que ele está escrito, também no Tehillim, ou aqui como vocês podem ver, dentro do Kochetes ele está escrito, antes do Kochetes ele está escrito Lo Kelamet Alev, de não. Então a forma original está escrito Lamed Alev, de Lo, e a forma que a gente pronuncia é o Lo de para ele. Pra gente é muito difícil ter essa percepção da diferença na tonalidade, mas um é mais aberto, um é um pouco mais fechado. Mas pra gente o que importa é porque tem essa mudança da letra aí de Lo para Lo, o modelo acaba mudando o sentido aí total da frase. Então, se a gente puder passar para o próximo slide, por favor.
Se a gente pegar as letras Lo, Lamed Aleph e Lo para Hashem, a gente forma a palavra Elul. E, bom, legal, juntar letras, fácil, mas o que significa isso? Então, aqui uma coisa muito legal, que aí a gente consegue já começar um nexo, o link entre Elul com o resto. Se quiser, já pode parar a apresentação. Essa palavra, essas duas palavras, ela vem trazer a essência do mês de Elul. Tá? A gente tem que reconhecer, a gente tem que colocar na nossa vida que a gente está aqui para servir a Hashem. Entender que foi para isso que a gente foi criado e não para a gente, não para nós mesmos. Ou seja, se a gente cumprir a instrução de que significa Lo Anachnu, se Hashem, Ruatanu, Hashem criou o Lo Anachnu, não a gente, não é pra gente que a gente foi criado. A gente não foi criado para ficar fazendo as coisas pra gente. Se a gente conseguir cumprir essa instrução de Lo Anachnu, a gente vai conseguir chegar no Velo Anachnu de servir para Hashem. Então essa é a essência do mês. Olhar um pouco menos pra gente poder assim se conectar um pouco mais com Hashem. Quando a gente sai do nosso meio, né, quando a pessoa sai do meio dela, de dentro dela, ela para de olhar apenas para o umbigo dela, começa a olhar mais para Hashem, ele começa a simular um pouco das coisas que Hashem faz. A gente sabe que Hashem criou o mundo para a gente. Então, quando a gente começa a se comparar um pouco mais com Hashem, a gente consegue fortificar a nossa conexão, o nosso link com ele. Então, esse ponto eu queria tentar falar um pouquinho nesse shura, eu queria tentar realmente chegar um pouquinho mais na essência do que isso significa e como a gente consegue fazer isso. Então, para poder tentar explicar um pouquinho mais essa diferença de Lo Anachnu, entender um pouquinho mais de como a Hashem funciona, não como funciona, obviamente, mas como a gente tem que ver, entender, lidar com as coisas que a Hashem dá, tem uma história que o Nagid Midubna conta. Um certo dia, um rei, ele estava andando com seus conselheiros na rua, e o aniversário do rei estava se aproximando, e eles estavam passando na frente da loja de um artesão, que era o artesão mais famoso da cidade, que fazia as peças mais magníficas que tinham na cidade. O homem fazia aquelas peças de design que todos os mais ricos compravam, era assim, uma coisa fora do normal. Ele vai lá, bate na porta com os conselheiros e fala, olha, meu aniversário está se aproximando e eu queria um copo especial esse ano no meu aniversário. Eu queria uma taça de vinho assim, que ninguém nunca viu, que quando eu for beber ela, as pessoas vão parar, vão olhar, vão ficar admirando. E o homem topa, claramente, eu vou fazer esse serviço para o rei, mas para isso ele dá uma lista de exigências de coisas que ele precisa, de materiais que ele precisava. Então ele falou, eu preciso de 1 quilo de ouro, eu preciso de 5 pedras, de rubi, safiras, pérolas, brilhantes, diamantes, ele põe tudo que ele precisava na lista dele, e o rei fala, ok, para mim isso não é um problema, pode pegar. Aí ele fala, olha, eu vou ficar 12 meses parado, sabe como é, não vou poder trabalhar para mais nenhum cliente meu, então eu preciso que você me pague o salário desses 12 meses para poder focar somente na sua peça. Eu falei, ok, tudo bem, não tem problema, pode ser, vou pagar o salário desses 12 meses para você poder trabalhar. Então, essa pessoa que agora não era um artesão, agora é um artesão um pouco mais rico, com ouro, pedras, joias, percebe que está com o ano inteiro dele garantido e começa a relaxar um pouquinho, começa a atrasar para o escritório, para a loja. Bom, não preciso mais de tantos clientes, eu já estou com esses meses garantidos, cada vez vai ficando com um pouco mais de preguiça, começa a gastar o dinheiro que eu dei para ele, começa a comer fora todos os dias, e ele começa a viver literalmente igual um rei. Só que começa a apertar as contas, porque ele está gastando muito, ele precisou vender as peças, o ouro, a prata, todos os materiais que o rei tinha dado para ele começou a vender de pouco em pouco. E ele foi vivendo desse jeito. Depois de 11 meses, chega um envelope embaixo da porta da casa dele, com o selo do rei bonito, aí ele começa a lembrar, eu não comecei a fazer esse copo, deixa eu ver, ele abre o envelope e vê que era uma convocação do rei, onde em 30 dias ele tinha que aparecer na frente do rei no palácio e apresentar esse copo tão esperado para o aniversário do rei. Quando ele vê essa carta, ele fica desesperado, ele começa a perceber que ele não tinha feito nada, ele não tinha taça, perdeu metade dos materiais que ele precisava, já não tinha mais dinheiro para comprar mais material. Então ele ficou desesperado, sem saída ele começa agora a preparar com o que sobrou lá, ele começa a fazer um copo, obviamente não ia ser mais aquela taça grandiosa, grande que ele ia fazer, mas ele teve a ideia de vou fazer uma coisa pequena,
vou tentar impressionar o rei de um jeito diferente, fazer aquela peça que é assim, é na medida. Se você for mais alguma coisa, ela fica too much, se você for um pouquinho menos, não estaria tão boa, vou fazer essa peça na medida. Não precisa ser um copo de vinho, pode ser um copo de whisky, de shot, de tequila, que está mais na moda, vou apresentar dessa forma para o rei e vamos ver o que acontece. Então ele chega na hora lá, na frente, no dia da apresentação, ele começa a mostrar esse copo para o rei, e o rei fica realmente impressionado. O homem começa a explicar: rei, eu fiz aqui, eu desenhei a sua face desse lado, eu coloquei o seu palácio do outro lado, as pedras, e assim, eu fiz um copo, vinho assim, já tá meio passado, século XX, agora a gente tá no século XXI, a gente tem que fazer uma coisa mais moderna, e o rei fica impressionado, ele amou o copo que esse artesão tinha feito. Começa a elogiar: parabéns, esse trabalho tá muito bom, e depois de um mês sem respirar, o cara finalmente consegue pegar um fôlego lá e voltar a respirar. Então o tesoureiro começa a olhar o copo e fala: mas peraí, esse copo tá faltando muita coisa, cadê o resto do ouro, cadê as pedras? Um copo pequeno, você não usou nem metade dos materiais. Ele começa a chamar os soldados: pega esse homem, leva ele para fora, vamos mostrar o que a gente faz com as pessoas que tentam enganar o rei. Os soldados já começam a vir, o cara já começa a tremer de novo. E aí, ele, todo tenso, lá o rei olhando pro copo, ele fala: peraí, mas olha, dinheiro eu não preciso, ouro eu não preciso, eu queria um copo. E ele fez o trabalho dele, esse copo tá perfeito, esse copo é o que eu queria, é o que eu precisava, eu não precisava nada mais que isso. E não só isso, se ele fez esse trabalho somente com metade das coisas que ele tinha, imagina se eu der para ele de novo todo esse material, agora completo, o que ele vai conseguir fazer. Essa história que eu queria contar e algumas coisas que a gente pode aprender dela. Então, durante 11 meses, a gente é igual esse homem que estava tranquilo, a Hashem vai mandando as coisas pra gente, a gente consegue viver, a Hashem manda os diamantes, que são as mitzvot, e a gente deixa passar, uma opção de caridade que a gente deixa para a próxima, um estudo de Torá, um dia que a gente vai um pouquinho mais tarde para a sinagoga. E aí, quando chega o mês de Elul, é o mês que todo mundo acorda, e agora, o que a gente vai fazer, como a gente vai melhorar? Só que agora não dá mais tempo, né? Fazer tudo, agarrar o mundo inteiro, a gente já não consegue. Então, por isso que a gente fala que a gente tem que tentar nesse mês pegar uma mitzvah. Então, uma coisa para a gente melhorar, um copo para a gente fazer ele, mas fazer ele de uma forma muito boa. Então, se a gente pegar esse copo, levar ele para frente de Deus, se a gente pegar essa mitzvah, levar ele para frente de Hashem, Hashem vai olhar todo o esforço que a gente teve nesse mês. Sabe que esse mês a gente acorda mais cedo, as crianças, elas vem a Morat Tzedakah, elas colocam as moedinhas na Morat Tzedakah, fazem doações. Então, Hashem, a gente faz mais kavaná nas nossas pilotos, com certeza, Terrilim, as correntes de Terrilim. Então, a Hashem, ela vê esse esforço e para ele é isso que importa. Então, primeiro ponto aqui que eu queria frisar é a gente aproveitar esse mês, o que a gente ainda tem, a gente tentar pegar alguma coisa, tentar agarrar uma mitzvah e fazer ela, pegar e fazer ela com perfeição. A Hashem quer dar mais uma chance pra gente. Além de aceitar a Copa, aceitar o nosso esforço, ele ainda dá de novo todos os materiais para a pessoa. E aí que depende da gente, como a gente vai trabalhar com isso. Como a gente vai usar esse ouro. A gente precisa reconhecer, quando a gente recebe as coisas que a gente é criado para Hashem, a gente pertence a Hashem e não pra gente, certo? Que Hashem já tem tudo, que ele não quer os diamantes, ele quer o nosso esforço, ele não quer os nossos ouros. Para ele a mitzvah não, claro, ele fica muito, mas ele não precisa das nossas mitzvot, porque ele realmente quer o nosso esforço. Hashem criou esse mundo para recompensar a gente. E assim a gente vai conseguir chegar no dia de Rosh Hashanah sentindo que a gente cumpriu a nossa missão, a gente conseguiu se esforçar para Hashem. E outro ponto, acho que bem interessante da história é a atuação que o rei tem, né, depois. Ele ainda fala: não, eu ainda quero dar mais para essa pessoa, eu quero dar de novo para ele mais uma chance. E a gente tem que tentar se igualar nessa característica de Hashem. Novamente, Hashem dá as forças pra gente, então a gente, todos os utensílios, todas as chances da gente fazer as mitzvot, e a gente tem que tentar imitar isso com os outros também. A gente tem que não olhar somente pra gente, e sim começar a olhar para os outros. Ou seja, se a gente começar a fazer pelo próximo, não pela gente, do anar, não olhar pra gente, não ficar olhando para o nosso umbigo, a gente conseguir fazer pelos outros, a gente vai conseguir se assemelhar a Hashem, a gente vai conseguir se igualar à característica que Hashem tem,
e com certeza a gente vai conseguir se aproximar dele, conseguir quebrar essas barreiras e chegar, se sentir aí com uma missão cumprida. E aqui o paradoxo ele é intrigante, né? Porque a gente acha que quanto mais a gente trabalha pra gente, mais a gente tem. Eu tô acumulando dinheiro no banco, comprei uma casa, comprei apartamento, imóveis, a gente vai cada vez aumentando nossos bens e achando que quanto mais a gente tem, quanto mais a gente faz pra gente, mais a gente tem, mas a gente sabe que a verdade não é essa. Como Churchill dizia, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Escola trilingue e a gente fala inglês também, além de hebraico. Então, Churchill falava que, no primeiro parágrafo, a gente sobrevive, vamos falar assim, com as coisas que a gente recebe, mas a gente cria uma vida com as coisas que a gente dá. Então, o primeiro parágrafo diz assim, tem muita coisa que a gente precisa no dia a dia, a gente precisa que as pessoas deem pra gente, a gente precisa da água, a gente precisa comer, a gente precisa de tudo isso para a gente poder sobreviver. Mas viver e sobreviver são coisas muito diferentes. O único jeito da pessoa conseguir chegar dentro dela mesma é se a pessoa consegue começar a tirar essas peças, desmontar, né, um pouquinho ela e começar a dar para os outros. A gente sabe que no sentido literal, a pessoa não leva nada desse mundo, quando a pessoa parte, ela não consegue levar nada. A única oportunidade que a gente tem de levar alguma coisa são as coisas que a gente dá para os outros, que aí sim elas começam a ser contabilizadas em coisas que a gente vai levar para cima. As coisas que a gente tem aqui, que a gente acumula pra gente, a gente acaba perdendo. Mas isso também não é só quando a gente morre, que a gente vai e vê o que eu fiz, o que eu não fiz. Quando a gente vive também, essa é uma diferença muito importante. Uma pessoa que ela quer sempre pegar, ela quer sempre receber presentes, e não quer dar do tempo dela, não quer dar do dinheiro dela, do esforço, um sorriso. A gente percebe que a pessoa ela não consegue extrair de dentro dela o eu verdadeiro, quem essa pessoa de verdade ela é. A única diferença que tem entre o homem e um animal é que o animal ele sobrevive, ele vive uma vida egoísta. Temos animais até que hoje, a gente sabe, tem muitos que mostram que eles também vivem em comunidade, mas a princípio eles vivem para eles sobreviverem. E essa que é a diferença que a gente tem com os animais, assim que a gente consegue diferenciar. Quando a gente dá para o outro, quando a gente começa a fazer as coisas pelos outros, a gente mostra que a gente está vivendo e consegue mostrar o nosso lado ser humano, né, da gente. E avançando um pouquinho mais ainda nesse conceito, eu estava lendo o livro do Rav Karagila de Hesed, para ver se eu consigo mais algumas ideias para o Shiur. E tinha uns outros conceitos também muito interessantes que acho que vale a pena a gente compartilhar. Na Parashá Bereshit, quando a Hashem ela cria o mundo, ela fala para Adão, este é o livro do ser humano. Aí Rav Simcha Bunim, ele vem e pergunta, Bereshit é o livro de Adão, é o livro de Abraham, tudo bem, quer me falar a história, mas o que significa o livro do ser humano? Por que do ser humano? Então, o que significa que é o livro do ser humano? A gente sabe, cada pessoa vive 120 anos, ela escreve um livro na vida dela, é um livro que ela vai levar junto com ela no encontro com a Hashem. E o que vai estar escrito nesse livro é que depende da gente. Se o livro vai ser conhecido, vai ser famoso, menos conhecido, isso tudo depende do que a gente vai escrever nele, e a Hashem fala que nós somos os autores desse livro. E aí a pergunta que fica aqui pra gente, né, como que a gente quer escrever a nossa história. Então ele conta no livro que tinha uma história do Rabino de Lodz nos anos de 1800, o Rav Chaim Ozer Grodinsky, ele escreveu um livro muito conhecido que chamava Achiezer. E um dia ele encontrou o Rav de Lodz e estava contando do livro dele e perguntou para o Rav de Lodz, que livro você escreveu na sua vida? O que você já fez de obras famosas? E ele falou, olha, eu nunca escrevi nenhum livro famoso igual o seu, mas eu tenho essa caderneta aqui que é o meu livro, que eu considero que é o meu livro. Aí o Rav Grodinsky, ele pega o livro, ele começa a ver um monte de anotações, uma coletânea de escritas feitas à mão. Ele fala, mas como assim? Como alguém consegue ler isso? Isso não dá nem para entender direito o que está escrito. Ele foi lá e perguntou para ele, o que é esse livro? E o Rav de Lodz respondeu, ele falou, esse é um livro que a gente escreve sempre que tem alguma viúva, um órfão na nossa comunidade, a gente escreve o nome deles e através desse livro, eu e toda a comunidade, a gente ajuda essas pessoas com o que for preciso aí de ajuda. Quando o Rav Grodinsky ele ouviu isso, ele já tremeu, né? Começou a chorar e falou, esse é o livro do ser humano. É esse o livro que Hashem falou para Adão,
quando ele fez o Sefer Bereshit no dia do encontro. Esse é o livro que a gente tem que escrever na nossa vida. E cada um de nós escreve o livro de uma maneira diferente. A gente sabe que Hesed é um ponto muito importante, como a gente falou, Anácono, não fazer pra gente, mas o Hesed dele se escreve diferente aí entre cada pessoa faz isso de algum jeito, aí eu peço que vai entrar um pouquinho mais nesse assunto, mas tem uma coisa semelhante entre todos. Todo mundo, independente do tipo de Hesed que você está fazendo, como você faz, o que tem igual em todos é Lo Anácono. A gente tem que não olhar pra gente e sim começar a olhar para o outro. Mais uma história para tentar fortificar ainda um pouquinho esse conceito de como a gente consegue trilhar nossa história. A gente sabe, todo ano em Estocolmo tem o Prêmio Nobel, né, que dá um Prêmio Nobel da Paz, da literatura, e a história de como foi criado é muito interessante. Então, um dia, Alfred Nobel, que foi o criador, ele estava no jornal e ele vê uma notícia, uma manchete: morre Alfred Nobel, criador da dinamite. Aí os jornalistas, eles tinham feito um equívoco, né? Na verdade, quem tinha morrido era o irmão dele e não ele. Mas quando ele ficou lendo a manchete, ele pensou: eu vou ser lembrado na história pela criação da dinamite. Quer dizer, toda vez que estourarem um lugar, vão lembrar de mim. Toda vez que entrarem em uma guerra, vão lembrar de mim. Será que é isso que eu quero para a minha história? É assim que eu quero escrever o meu livro? Então ele foi lá, ele criou um fundo e pediu para que todo o dinheiro dele investiu nesse fundo fosse distribuído em prêmios de paz, de medicina, de literatura, que propagassem o bem no mundo. Então, assim, ele conseguiu mudar a história do livro dele. Ele falou: eu não vou ser lembrado pela dinamite, eu quero ser lembrado, hoje ele é lembrado por todos o bem aí, todo o bem que as pessoas fazem no mundo são nomeadas em nome dele. Então, ele decidiu mudar aí o trajeto, o roteiro do livro dele, e cada um da gente também, a gente tem que tentar fazer isso na nossa vida, ver o jeito que a gente quer trilhar e escrever o nosso livro. Bom, aqui para terminar, já que está dando meu tempo, a gente tem que tentar, então, que a gente falou, se assimilar a Hashem. A gente tentar copiar as atitudes de Hashem, fazer mais pelo outro, escrever a nossa história, juntar esse Hesed para a gente conseguir escrever uma história de verdade. E com esse Hesed, que a gente viu que é a essência do mês de Elul, não fazer pra gente, fazer pelos outros, a gente vai conseguir se aproximar de Hashem, chegar em Rosh Hashanah e sentindo que a gente cumpriu a nossa missão. A gente conseguiu nesse mês sim se aproximar de Hashem e fazer, pelo menos com o nosso esforço, o que a gente podia ter feito. Para finalizar, eu queria falar um último pensamento que tinha no livro, que esse me pegou super forte, então eu achei muito legal. Eu vou ler aqui, acho que vale aí para ficar um pensamento aí pra gente. Então, depois de 120 anos, ninguém vai perguntar qual é o carro que a pessoa dirigia, mas sim para quantas pessoas ela deu carona. Ninguém vai perguntar quantos metros tinha a sua casa, mas sim quantas pessoas ela recebeu. Ninguém vai perguntar qual é a marca, a grife da roupa, das bolsas, mas sim quantas pessoas ela vestiu. Ninguém vai perguntar quantos amigos a pessoa tinha, mas sim para quantas pessoas ela foi um amigo. Então, com isso eu queria terminar aqui a minha parte. Espero que com essas palavras aí a gente consiga inspirar a gente primeiro, inspirar vocês também a conseguir tirar essas barreiras que a gente tem entre a gente e a Hashem, e com bondade aí a gente possa se aproximar cada vez mais e conquistar um ano aí repleto de alegrias, Bezerra Hashem. E agora, com vocês, Alberto, aí vai continuar o nosso senhor. Obrigado, Tony Azag Baruch, foram excelentes as palavras, as histórias. E eu acho que aqui a segunda parte do shiur seria um pouquinho de falar sobre o Hesed na prática. E o fato é que a gente realmente sai inspirado, até das histórias que você contou, a gente realmente sai encorajado para fazer o bem, para praticar. E acho que não só isso, acho que de uma maneira geral, hoje em dia está muito na moda palestras motivacionais, até livros de autoajuda, mas entre a teoria e a prática tem uma distância grande. Tem um livro famoso, O Poder do Hábito, bastante gente leu, mas entre quem leu e quem realmente conseguiu mudar o hábito é realmente muito grande esse número de pessoas. Acho que muito mais gente leu do que conseguiu mudar. Então, em relação ao Hesed, eu acho que a sorte que a gente tem é que hoje em dia a gente não precisa muito convencer as pessoas que tem que fazer Hesed. Tem um livro do rabino Warren Goldstein, ele é rabino-chefe da África do Sul, ele tem um doutorado em Direito Constitucional,
E ele escreve o livro Defending the Human Spirit, e aí ele conta como nos últimos séculos, com exceção com o advento da modernidade, né, a partir do século VI até mais ou menos o século XVII, as leis dos países oprimiam muito as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então os órfãos, os moradores de rua, tinha realmente muitas restrições. Então o judaísmo realmente falava uma coisa revolucionária. Hoje em dia, o Hesed ele passou a ser um pouco normativo até. Tem ONGs, tem campanhas até mesmo dos não religiosos, de fazer o bem faz bem. Então, a parte teórica, hoje, graças a Deus, o mundo está se encaminhando para um lugar melhor. Mas, ao mesmo tempo que ninguém duvida da importância do Hesed, muita gente acha que tem um pouco de dificuldade de realmente implementar na prática. A Gemara em Masechet Sukkah fala que a mitzvah de Hesed é maior que Tzedakah em 3 pontos. Que a Tzedakah você pode fazer só com dinheiro, e Hesed é com dinheiro e com a própria pessoa. A Tzedakah você pode fazer só com um pobre, e o Hesed é com o rico e o pobre. A Tzedakah você pode fazer só com a pessoa que está viva, e o Hesed é com os dois. Então, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, ao mesmo tempo que o Hesed é superior, o Hesed também ele é mais amplo que a Tzedakah, se você for analisar bem. Tem mais oportunidade para fazer Hesed. Mas, ao mesmo tempo, fica uma situação um pouco paradoxal, que hoje em dia acaba sendo muito mais fácil, eu faço um Pix aí, contribuo com as instituições, faço uma Tzedakah, e consigo cumprir a mitzvah de Tzedakah, enquanto que a mitzvah de Hesed acaba sendo uma coisa que dificilmente as pessoas levam para a prática. Todo mundo acha legal, mas dificilmente a pessoa consegue realmente implementar um programa de Hesed na sua vida. Então eu queria falar um pouco sobre isso. Eu acho que se a gente quer aprender como realmente levar para a prática, a gente tem que achar qual é o protótipo de Hesed na Torá. E para mim o personagem que simboliza esse Hesed é Abraham Avinu. Mas Masechet Betzá está escrito que se a pessoa tem misericórdia e sensibilidade dos outros, significa que ele é realmente descendente de Abraham Avinu. Se ele não tem essa sensibilidade, quer dizer que ele pode pertencer a um estrangeiro, mas provavelmente é dos povos que se juntaram, de Erev, e não realmente descendente de Abraham, porque Abraham ele se destaca muito por essa qualidade de querer ajudar. Então, o que eu fiz foi realmente reler algumas passagens, que acho que aqui todo mundo conhece, umas narrativas bem conhecidas da Torá, e tentar ver se eu conseguia pescar algumas dicas que Abraham dá pra gente, de como a gente pode realmente mergulhar nesse mar de Hesed. Então, acho que a primeira, eu queria falar 4 pontos, eu vou ser breve, queria falar 4 pontos que eu vejo em Abraham e concluir com um ponto em Megilat Esther. Então, o primeiro ponto é aquela história que todo mundo conhece, que Abraham recebeu 3 pessoas na sua tenda no deserto. E, na verdade, essa história, quando a gente pensa nela, a gente pensa que 3 pessoas que depois os comentaristas falam que eram melachim, que eram anjos, a gente pensa que eles pediram ajuda para Abraham, e Abraham foi lá e deu comida e deu descanso, mas, na verdade, na Torá não é bem assim que funciona. Na Torá, quando a gente lê a história em Perashat Vayera, Abraham tinha acabado de receber a presença divina, e aí está escrito que depois que ele recebeu essa presença divina, o Passuco fala, vai saenav, ele levantou os olhos, vai irá, e ele viu, vehine shloshá anashim nitzavim alav, e tinham 3 pessoas que estavam no caminho, vaiar, e ele viu, vaiaratz, e aí ele correu, likratam, petach haocher, neshtahu artza. Então aqui qual a primeira coisa que, quando eu li isso, eu fiquei, realmente me chamou a atenção, vai saenav, ele levantou os olhos. Quer dizer, ele não estava lá esperando, eu acho importante fazer Hesed, mas eu vou aguardar passivamente uma oportunidade. Se aparecer, apareceu. Se não, eu estou aqui à disposição. Não, vai saenav, ele levantou os olhos. E está escrito 2 vezes, vairá, vairê, shloshá nashim nitzavim alav, vaiar, vairatz. Quer dizer, ele viu, está escrito 2 vezes o verbo ver, que muitas vezes a gente vê, mas a gente não enxerga. A gente vê e passa batido. Aqui no caso de Abraham realmente levantou os olhos e viu. Esse é o primeiro diferencial, eu acho. A pessoa realmente tem iniciativa. Quando você pensa em vai saenav, lembrei do Terrilim, também que tem o famoso saenai learim me'ain avozri. Aqui Abraham está falando saenav não me'ain avozri, echani yachol azor. Quer dizer, como eu posso ajudar? A pessoa realmente levantar os olhos e tentar enxergar como ela pode realmente praticar o Hesed. E essa história de Abraham, se a gente pega bem no texto da Torá, ela é recheada de verbos.
Então tem Vairatz, ele correu, vai Maher Abraham, ele se apressou, vai Omer Maharish Loshasem, ele falou para vai se apressa para pegar comida, vai Karet Abakar. Então é todo um episódio narrado de atitude. Quer dizer, aqui eu acho que uma coisa que tem que ficar muito clara é que quando a gente está falando de Hesed, a gente realmente tem que começar com ter a iniciativa, ter um certo ativismo e partir para a ação. E aqui a gente vê também, quer dizer, vai sair, pode ser que eu veja uma coisa e você, o Tony, vê outra coisa, que ele consegue ajudar. Eu vejo alguma coisa que, no meu entendimento, é uma situação difícil que eu posso ajudar, e aí o Tony, outra pessoa, levanta os olhos e vê outra coisa. Então, a iniciativa acho que é o primeiro ponto que a gente aprende de Abraham. O segundo ponto que eu queria tratar aqui, quando a gente está falando em praticar Hesed, é ambição. Eu acho que essa história de Sdom é realmente incrível, como Abraham, de certa forma, desafia Deus e tenta realmente ter uma ambição, mesmo para as pessoas que não compartilham os mesmos valores que ele compartilha, que as pessoas de Sdom, a gente sabe que era totalmente antagônicas a essa questão do Hesed, mesmo assim ele tenta salvar essas pessoas de Sdom. Isso eu acho que é muito interessante. Então, aqui nesse passuca fala, vai Gash Abraham, que Abraham se aproximou de Deus. O Rambam fala que não é uma aproximação física, óbvio que Deus é incorpóreo, que é uma aproximação através do intelecto. Então ele realmente tentou se aproximar de Deus, e aí ele deu um discurso. Será que você vai matar o bom junto com o mal? E aí ele começa realmente a barganhar com Hashem. Quer dizer, se a gente para pensar, é incrível, parece, olha, se tiver 50, pelo menos você salva a cidade, 40, quer dizer, parece que está realmente tentando convencer Hashem, enquanto ele poderia falar, não, quem sou eu perto de Hashem? Se Hashem decidiu que Sdom tem que ser destruída, eu não tenho nada a ver com isso. Quer dizer, essa visão não conformista, de mesmo que a próprio Deus falou que ia destruir, Hashem Abraham ainda tenta fazer Hesed. Ainda tenta falar, não, se eu posso fazer uma bondade, se eu posso salvar algumas pessoas inocentes, por que não tentar? Então, acho que isso mostra realmente a ambição que Abraham tinha de desafiar Hashem para fazer a prática de Hesed. Hoje a gente tem muitas ambições, a gente quer entrar nas melhores universidades, ter os melhores trabalhos, enfim, acho que a ambição tem bastante. E eu acho que realmente a gente tem que aprender com Abraham de canalizar um pouco dessa ambição e também tentar fazer com que o resto da nossa vida se desenvolva, que floresça, seja desenvolvendo novos projetos. Acho que o próprio fundo de bolsas também, ele representa essa ambição, quer dizer, alguém teve que ter essa ideia, vamos unir todas as escolas, vamos fazer uma campanha, vamos chamar multiplicadores. Realmente acho que a própria semana já representa o poder que uma pessoa com ambição de Hesed tem. A pessoa não fazer a lei do mínimo esforço. Ela tem iniciativa, mas a iniciativa sem a ambição, ela de certa forma é uma iniciativa que não é fértil, é uma iniciativa estéril. Então, realmente, você tem que juntar a iniciativa com a ambição. O terceiro ponto que eu queria falar, que também a gente consegue aprender de Abraham, é que quando a gente fala de Hesed, a gente precisa ser um pouco realista e também entender que quando a gente faz Hesed, a gente está fazendo por a gente também, não está só pelo outro. Então, quando Abraham faz essa mitzvah de Hesed, Hashem fala para Hashem, logo na sequência, fala para ele que Yedativ leman asher tzaved banav, que eu, Hashem, eu conheci você, Abraham, e eu sei que você vai tzaved banav et beto aharav e shamru, que vocês vão respeitar derech Hashem. Qual é esse derech Hashem? Lasot tzedakah umishpat, que você vai fazer tzedakah umishpat, caridade e justiça. Então, acho que quando a gente faz Hesed, a gente se aproxima de Hashem, assim como ele Rofer Rolim, Matias Surim, Zokef Kufufim, assim como ele faz esses atos de bondade, a gente imita Hashem, imita nosso Criador, e a gente acaba se beneficiando também. Tem uma Gemara muito famosa que fala que as mitzvot, a recompensa delas é no Olam Haba. Só que a mitzvah de Achnasat Orchim, Bikur Rolim, Gimilut Chassadim, a pessoa recebe nesse mundo e recebe no outro mundo. Tem até um livro de uma pessoa, enfim, o livro não é um livro religioso, chama Dar e Receber, meu cunhado Jack indicou, do Adam Grant, e aí ele conta como as empresas que têm essa cultura de doação, de realmente colaborar, são empresas que veem um alto retorno financeiro, e como as pessoas, quando elas ajudam sem nenhum interesse,
esse Adam Grant, por estatística e pesquisa, ele vê que a pessoa, quanto mais ela dá, mais ela recebe. Então, a gente tem que estar muito ciente, quer dizer, não tem que achar que é um hesed egoísta, né, que eu estou pensando em mim. Mas acho que a pessoa tem que encarar que ela está seguindo no Derech Hashem e que ela vai se beneficiar também. Então, tem que enxergar a oportunidade de hesed como se fosse realmente um negócio, um investimento para ela mesma. Eu lembro uma história que aconteceu há uns 10 anos atrás. Não sei se fala mesmo, mas, enfim. Uma história que aconteceu há 10 anos atrás, que ilustra bem isso. Eu estava com minha família em Israel. A gente estava participando de um projeto do Rav Shlomo Duchman, que a gente estava ajudando a fazer bar mitzvah para crianças órfãos no Kotel. Teve aí uma cerimônia, depois um almoço, e para comemorar tudo, todos os órfãos foram, essas pessoas que realmente não têm condições, foram rabinos também, dar palestras, enfim, foram líderes políticos. E aí eu lembro que depois chamaram meu pai para falar umas palavras. E aí eu lembro, essa história foi faz 10 anos, eu lembro que ele caminhou até o palco, fiquei pensando, e aí, o que ele vai falar? E a primeira coisa que ele falou, quando ele chegou no microfone, isso eu lembro faz uns 10 anos, ele falou, Toda Rabá, muito obrigado, Shenatatam li et ha'azdamnut la'asot et ha'mitzvah. Quer dizer, muito obrigado que vocês deram uma oportunidade pra gente poder participar dessa mitzvah. Isso realmente eu acho que é muito interessante, quer dizer, a gente tem que ficar agradecido que a gente tem a oportunidade de fazer hesed, porque se a gente vai pensar bem, é realmente uma coisa que depois volta pra gente. Então a gente tem que internalizar esse conceito de que o hesed não é só o outro, o hesed também é uma oportunidade para a gente melhorar como pessoa e para a gente se beneficiar. Tem um quarto ponto, que eu acho que, para balancear o terceiro, que as pessoas também podem cair numa armadilha de achar que o foco é você, quer dizer, você tem que estar bem, você tem que fazer o hesed, você tem que se sentir bem praticando o hesed, eu acho que isso faz sentido, mas acho que a nossa missão aqui, a missão de Abraham, foi plantar o hesed, se ele colhe os frutos, melhor, é um bônus, mas eu acho que o objetivo tem que ser sempre o outro. A gente sabe que está escrito no Pirkei Avot, quer dizer, a gente não pode fazer as mitzvot pensando só na recompensa. Então, a despeito de tudo que a gente falou, a gente sabe que tem um termo hebraico que chama hesed shelemet, um hesed verdadeiro, para uma pessoa que não está mais nesse mundo. Por quê? Porque essa pessoa não vai poder retribuir. Então, eu acho que a pessoa também tem que saber que o objetivo não é que com essa atitude, com esse hesed, ela se sinta melhor, ela tenha algum benefício. Às vezes a gente até fica pensando um pouco, poxa, eu estou tentando ajudar essa pessoa e ela me responde assim, quer dizer, já estou ajudando e ainda vem falar assim comigo. E eu acho que quando a pessoa tem esse raciocínio, ela já inverteu as coisas. Aqui, quando você faz hesed, você não tem que esperar que o outro seja fofo e valoriza para você se sentir bem, se sentir autorrealizado. A gente também pede para Hashem, a gente também reclama de barriga cheia de todo o hesed que Hashem faz. Eu acho que a gente tem que encarar essas situações mais complicadas como ossos do ofício. Assim como tem clientes difíceis, alunos difíceis, vai ter situações difíceis de hesed. Mas aqui o foco não tem que ser a pessoa que está fazendo o hesed, o foco tem que ser você tem que se colocar à disposição para o outro. Aqui, Abraham, quando ele... Outra coisa que eu reparei, quando Hashem abençoa e fala, você vai ser um povo grande, eu vou te abençoar, vou agradecer seu nome, e agora a parte mais importante, e você vai ser uma brachá. Muito interessante, tem um Dats Kenim, que é do Baal Tosafot, que ele fala, esse Brachá, o que significa? Significa que não importa onde você for, Abraham, não importa o que você estiver fazendo, seja uma fonte de brachot para as pessoas. Eu acho que esse conceito de você ser aí uma fonte de bênçãos traduz justamente isso, que o hesed tem que ser com foco no outro, que você tem que realmente se enxergar como você pode ser uma fonte de brachá na vida da pessoa, que a pessoa fala, Baruch Hashem, graças a Deus, essa pessoa entrou na minha vida e me ajudou. Isso eu acho que é muito interessante. Então, basicamente, com Abraham, a gente tem esses 4 pontos, que a primeiro de tudo,
a pessoa precisa ter iniciativa, não ficar na inércia. Vai sair que Abraham levantou os olhos e viu. Segundo ponto, tem que fugir da lei do mínimo esforço. Não basta só iniciativa, a pessoa tem que ter ambição. Assim como Abraham foi lá e tentou salvar Sdom, mesmo que Hashem já tinha decretado, não importa, vamos pensar grande, vamos sonhar alto, vamos ter ambição. Vai Gash, e Abraham tentou se aproximar de Hashem. Quem é ele para tentar se aproximar e convencer Hashem? Mas mesmo assim é a ambição do Hesed. O terceiro ponto é fazer por si, encarar como oportunidade. E realmente que você está seguindo aí o Derech Hashem. E o quarto ponto que a gente falou agora é fazer pelo outro e ser uma bênção na vida da pessoa. Ve'yebrachá, ser uma fonte de brachot na vida de uma outra pessoa. Tem o último ponto que eu queria tratar aqui, que é uma coisa que sempre me chamou a atenção, que está em Megilat Esther, já não tem a ver com Abraham, a gente sai do primeiro patriarca para ir para o último livro aí do Tanakh, que a gente acaba lendo a Megilat Esther e tem essa frase que está dentro desse contexto. Eu queria reinterpretar essa frase para o contexto de Hesed. Então, só para brevemente contextualizar aonde a gente está exatamente agora, a gente está em Shushan Abirá, quando começa a ter Mordecai fica sabendo dos planos de Hamán e fala para Esther interceder. Esther fala que o rei Ahasverosh não chamou ela e que ela está na dúvida se é uma boa ideia ou não. E aí Ahasverosh dá uma resposta muito interessante. Quer dizer, se você, Esther, não fazer nada, vai vir de um outro lugar a sorte dos Yehudim. O Veato Betavich Hatovedo, e você e a casa do seu pai perecerão. E aí aqui ele dá uma frase para Esther que eu acho que a gente tem que aplicar para a nossa vida, e isso muda totalmente a nossa visão sobre Hesed e como a gente pode contribuir. E ele fala, o miodea imleet kazot higat lemalchut. Quem sabe se não foi por isso, para essa ocasião de ajudar os Yehudim nesse momento difícil, que você chegou ao reinado. Então, eu acho que isso aqui é muito forte. Se a gente começa a colocar esse conceito na nossa vida, de quem ninguém sabe se talvez a gente nasceu onde a gente nasceu, a gente é quem a gente tem as qualidades, os dons, os talentos que a gente tem e também os defeitos, os problemas. Se tudo isso tem um propósito. O quer dizer, a pessoa vê que tem uma família em dificuldade, ou a pessoa pensa num projeto para ajudar. Talvez é para isso que a gente está aqui no mundo. Talvez é justamente para cumprir essa missão. Então, acho que a partir do momento que a pessoa começa a enxergar as coisas à volta dela com esse pensamento, quer dizer, quem sabe se talvez eu nasci, talvez eu estou aqui para isso. Cada um, apesar dos desafios que a vida dá, acho que cada um tem o seu próprio reinado. Se a gente for agora comparar com fazer uma análise relativa, acho que tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo tem uma vida muito melhor, uma vida de rei em comparação com a maioria das pessoas. Então, quando a pessoa tem uma ideia, ou quando a pessoa tem uma certa iniciativa, e quando ela vê uma oportunidade de ajudar, eu acho que esse conselho que Mordecai deu há 2.000 anos atrás, ele tem que ser internalizado. Mi odeia imlaet kazot higati de malchut. Talvez é para isso que eu estou aqui nesse mundo. Então, acho que agora, como o Tony falou também, Elul, é um momento das pessoas, que as pessoas realmente tentam ajudar, tentam melhorar. Eu acho que é uma oportunidade para a gente melhorar nessa questão de Hesed, com ambição, com iniciativa, pensando em si, mas pensando no outro. Fundo de bolsas, como eu falei, é um exemplo disso, de pessoas que têm iniciativa, pessoas que têm ambição, da gente realmente poder ajudar não só o projeto, mas ter ideias e realmente conseguir levar elas para a prática. E pensar, se realmente talvez se a gente está aqui e se a gente teve uma ideia, talvez é para isso que realmente a gente veio para o mundo. Então, queria também agradecer o Yavne aí por ter me chamado, por ter chamado o Tony também, por ter dado essa oportunidade para a gente. E eu acho que se a gente enxerga nessa história de Abraham e a gente analisa bem as dicas que Abraham Avinu dá para a gente vai conseguir sair um pouco dessa teoria e implementar o Hesed na prática. Obrigado para todo mundo.